Olá pessoal, bom dia. Estou gravando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube. Um domingo frio, 2 meses de quarentena, né? O distanciamento social. E nós ainda enfrentando esse desafio de lidar com esse micro-organismo para o qual não há ainda nenhum tipo de medicamento ou vacina que o controle. Enquanto isso, vamos tentando entender essa realidade que nos cerca, né? Mesmo que distanciado, mas tendo acesso a todas as informações necessárias para que a gente possa fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo, né? Esse tema que eu vou abordar aqui, vocês também poderão ler no meu blog, né, Gramática do Mundo. Entre lá e acesse, né? E eu trago aqui uma discussão, né, algo que nós já vimos fazendo um pouco, né? Que é a distopia, né? E aquilo que nós sempre fazemos sempre, né? Lidar com a utopia. Então, é entender o mundo pós-pandemia entre a distopia e a utopia. É claro que é muito arriscado, né? Eu já tenho dito aqui de outras vezes, tentar entender como vai ser esse mundo que virá, né? Mas assim, quando eu tento falar da dificuldade em tentar identificar por quais caminhos o mundo vai seguir quando passar toda essa agonia, eu me refiro à impossibilidade de termos algo concreto neste momento que nos garanta, com a margem segura de convencimento, desenhar um cenário no qual a humanidade entrará a partir de 2021. Eu estou considerando que para o resto de 2020 nós vamos continuar ainda seguindo nesse processo mesmo de distanciamento. Eu digo em termos concretos porque nos parece ser muito cedo para medir as consequências dessa hecatombe epidemiológica, já que ainda estamos na metade da pandemia, né? Principalmente aqui na América Latina, né? A América Latina que se constitui agora nesse momento, né, como o epicentro dessa doença, e em especial o Brasil, né, onde a situação ela se torna mais grave, como decorrência do negacionismo, né, criminoso, né, e a abominação por parte do governo federal e de sua legião de ignorantes que o apoia em seguir protocolos médicos e se negar a seguir protocolos médicos e científicos a respeito de uma doença terrível e até então sem tratamento. É possível nós antevermos algumas situações, mas que não representam novidade, senão um agravamento de condições anteriores, principalmente nos aspectos geopolíticos e econômicos. Quer dizer, antes de entrar mesmo no tema central que eu quero falar aqui, da distopia e utopia, eu tenho que me situar em como isso está acontecendo no mundo, né? E é isso que eu quero fazer. Tá? Esses dois aspectos, geopolíticos e econômicos, eles andam sempre juntos, né? Em muitas das circunstâncias, como já vinha correndo, e as transformações que vão ser geradas a partir dessa crise epidêmica. As relações entre Estados Unidos e China é uma delas, né? As divergências elas vão se ampliar consideravelmente, e tanto mais quanto se aproximem as eleições dos Estados Unidos. A estratégia que sempre esteve por trás do poder nesse país se repete há décadas, né? Seja com governos democratas ou republicanos, né? Criar uma crise internacional, seja com guerras ou ameaças de confronto, com países que lhes incomodam, e assim, dessa forma, reforçar internamente o discurso nacionalista, de defesa de segurança nacional, e dessa forma atrair eleitores para a reeleição do mandatário em curso. Isso sempre acontece e vai acontecer com muita força a partir de agora. Outra crise que se agravará é a que envolve as questões ambientais. Em nossa situação particular, e que está relacionada principalmente à Amazônia, isso já vem no processo de estrangulamento e no limite das condições
suportáveis. Mas assim vai ser também em outros biomas, e não só aqui no Brasil, mas por toda a parte do mundo. O modelo de sociedade que adveio com a era antropocêntrica, eu abordei isso, né, no vídeo passado, atingiu o limite do suportável na relação com a natureza e atingiu o seu pico nessas 2 primeiras décadas do século XXI. Certamente, a disputa pelo petróleo, principal fonte energética da matriz capitalista, também vai estar no topo dos conflitos e seguirá no crescimento exponencial do enfrentamento entre os principais produtores e exportadores, como já estava acontecendo antes da pandemia, né? E se agravou exatamente quando a disseminação do vírus se espalhou pela Europa e daí para todos os cantos do mundo, né? A oscilação do preço do petróleo pode levar a quebradeira em economias, além de deixar por um fio as relações geopolíticas e em vez de gerar graves conflitos entre nações, algo que já vinha acontecendo e que sempre aconteceu historicamente, mas agora em outro patamar, em função do agravamento da crise sistêmica capitalista. Essas são questões que lideram nossas atenções e que vão estar no topo das preocupações estratégicas de todos os países, principalmente daqueles que disputam o poder hegemônico, seja econômico ou militar. Então tudo indica que entraremos em uma fase muito parecida com a que foi a Guerra Fria no pós-guerra, e que vigorou até a década de 1980. Mas o que também deve nos preocupar, e por isso vou centrar minha abordagem aqui, são as condições psicossociais. Ou seja, como essa situação que nos envolve irá impactar nossas vidas e se haverá um retorno ao antigo normal. E não podemos considerar somente os impactos gerados pela doença Covid-19. A ausência de uma vacina seguirá impondo a todos nós um distanciamento necessário, mesmo depois que houver uma flexibilização dessas medidas de isolamento. Mas existem, no caso brasileiro, outros condicionantes, que decorrem de uma grave crise política, pelo fato de não termos um governo capaz de nos garantir segurança, agora, durante a pandemia, e muito menos depois, pela ausência de medidas capazes de atacar as demandas sociais, o que vai gerar caos em vez de procurar atender às necessidades do povo. Isso tem causado insegurança e intranquilidade para enfrentar este momento tão terrível e os meses que se seguirão. Há um desnorteio na sociedade, com choques entre decisões que são tomadas pelos governadores e os ataques que esses sofrem do presidente da República, que de forma absurda nega ou minimiza o perigo que esse vírus carrega e as consequências de uma doença para a qual não há antídoto. Embora ele insista em prescrever remédios, como um charlatão, já que essa não é a sua área, que não possuem eficácia comprovada cientificamente, e por isso são rejeitados pela comunidade médica e farmacêutica. Enquanto isso, vão se multiplicando o número de infectados e de mortos, que vai ainda crescer, na medida que falta essa coordenação nacional e devido aos ataques dos negacionistas e as fake news criminosas que confundem perigosamente boa parte da população, que se entregam a esses boatos e a informações falsas, que terminam sendo consideradas no meio da ignorância e desinformação dos que se apegam cegamente a determinadas idolatrias religiosas ou as crenças nas simplificações dos tratos com as doenças, nesse caso confundida propositadamente pelo próprio presidente e seus seguidores. As camadas mais pobres da sociedade descobrirão de maneira terrível as consequências dessa perigosa dúvida que lhe foi incutida, e o vírus se espalhará rapidamente pelas periferias e cidades interioranas, algo que já está acontecendo. Considerando que já vimos de pelo menos 3 anos de uma crise política e econômica, quando acontece a eleição de Jair Bolsonaro, podemos ter uma ampliação da desesperança que afetou a sociedade brasileira até aquele momento
em função de uma luta escarniçada pelo poder. E que nos trouxe esse quadro político de um governo absolutamente questionável quanto à sua capacidade de governar esse país. É natural considerarmos que esses breves elementos de análise nos dão uma indicativa de que teremos tempos difíceis pela frente. Desemprego e aumento da pobreza, que levarão ao desespero milhares de pessoas atingidas, e se tornará mais real em pleno século XXI o que foi escrito pelo geógrafo Josué de Castro na metade do século XX, né? Abre aspas, metade da humanidade não come e a outra metade não dorme com medo da que não come. Agora, como vamos evitar que o caminho da desesperança tire das pessoas a capacidade de lutar por seus direitos e para garantir que o Estado cumpra a função de proteger cada cidadão do seu país? Então esse será o desafio pelos tempos de crise e de perda de perspectiva, principalmente por parte da juventude, destrói sonhos e constrói um futuro distópico. E se a distopia já era um tema de discussões em debate nas universidades antes da pandemia, pelo próprio clima político que nos afetava e pela própria crise mundial, portanto não só no Brasil, isso passou a tomar uma importância muito maior. E vai tomar mais importância ainda quando sairmos desse distanciamento social, que pelo fato de ser caótico, diferente de outros países, em decorrência do comportamento do nosso presidente, tenderá a deixar pessoas mais desnorteadas e fragilizadas, e um ambiente politicamente polarizado. Nós vemos sempre, assistimos alguns cenários futurísticos apresentados em filmes ficcionais já há muito tempo. Eu poderia citar aqui alguns, Matrix, Blade Runner e outros. Na maioria deles, projeta-se uma vida futura altamente dominada por avanços tecnológicos, concentrados nas mãos dos que possuem poder e riqueza. E, por outro lado, ambientes urbanos confusos, desorganizados, superpovoados, com desigualdades sociais absurdas, e com populações entregues à letargia e ao conformismo. É possível que tenhamos no mundo pós-pandemia cenários distópicos como esses apresentados em filmes e séries. Mas a distopia, ela se completa na ação opressiva e tirânica de governos e também daqueles que controlam a riqueza, cada vez mais distanciam-se da realidade social. O desespero, a privação, a desesperança, a amargura e o desencanto são elementos que produzem nas pessoas ausência de crença na vida material. Distanciam uma das outras, as fragilizam, torna-as presas fáceis de discursos salvacionistas, seja de seitas fundamentalistas ou de políticos oportunistas de vieses autoritários. As condições econômicas e uma crise crônica, que sai da recessão e segue para uma situação de depressão, fratura a sociedade, divide a sociedade, e tende a tornar a depressão humana um dos maiores problemas psicossociais no pós-pandemia. Lutar contra essas sensações de frustrações e evitar um mundo distópico é um desafio somente capaz de ser enfrentado se conseguirmos manter a utopia como algo possível de ser alcançado. A utopia não é algo palpável, ou até mesmo alcançável, mas é uma espécie de força, como aquela contida na lei da gravitação universal de Isaac Newton. É algo que nos atrai e que imaginamos poder estar ali, uma espécie de destino, de objetivo que desejamos atingir. Portanto, desejamos também atraí-la.
E, claro, né, o que desejamos atingir sempre será aquilo que nos faz bem. E se pensarmos coletivamente, será algo que nos faz bem individualmente e para a sociedade. Por isso pensamos em utopia como algo positivo. Mesmo que não seja utopia, que significa lugar nenhum, algo inexistente, mas puramente sonhado. Mas ela difere da distopia por nos dar a oportunidade de acreditar em nossos melhores sonhos. Ela é essencial para não nos deixar desanimar e desistir de caminhar. O importante, no entanto, é acreditar que nada disso que sonharmos, do que desejarmos utopicamente, será atingido se não nos municiarmos de força coletiva e de fazer valer a nossa vontade, independente dos empecilhos que estarão à nossa frente. Não é possível também pensarmos que seja possível construir uma sociedade justa e menos desigual, com pensamentos individualistas, ou imaginando se é possível atingir um outro patamar, nos prostrando, esperando que algo nos seja dado aleatoriamente. E para isso, é essencial transformarmos esse modelo de sociedade, onde a hipocrisia constrói valores culturais que impõem aos mais pobres, e fragilizados a condição de coitadinhos, a ficar aguardando ações solidárias fortuitas, inserido em suas consciências a culpa por não terem se esforçados e não atingirem os méritos necessários para suas melhorias sociais. Esse é o discurso desse modelo de sociedade que nós estamos vivendo. E é preciso quebrar com isso. É fundamental para acreditarmos ser possível ter na utopia um encontro com nossos melhores desejos, conhecer profundamente as estruturas sociais nas quais nós estamos vivendo e lutar de todas as maneiras para desconstruir os valores existentes e destruir os pilares que lhes dão sustentação. Compreendermos que vivemos em uma intensa luta de classes e se almejamos na construção desse futuro utópico, uma sociedade verdadeiramente democrática, devemos começar fazendo valer o próprio sentido da palavra democracia. Demos povo, kratos poder. Poder que emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Portanto, a não aceitação da dominação eterna a ser exercida pela minoria de abastados, de ricos, de milionários, de bilionários, que representam um percentual insignificante da população mundial, muito embora controle a imensa maioria da riqueza. Lutar por um mundo justo, levar adiante os sonhos utópicos de um mundo socialmente equilibrado, ver ao longe as luzes que nos faz crer ser a utopia, essa luz é essencial para quebrarmos qualquer sentimento distópico, porque este somente viria para nos fazer desistir de lutar. Nem essa pandemia, muito menos as atitudes perversas e egoístas dos que só desejam acumular riquezas sobre a pobreza, ou as diatribes de governos eleitos em momento de pânico forçado e de sujeições distópicas por seus linguajares e por suas ações, nem isso pode frear nossos sonhos de justiça e de vivermos em um mundo solidário. E isso não é algo possível de ser conquistado olhando para os céus, mas enfrentando os demônios que nos assombram na terra. E no enfrentamento de uma luta de classes, que define as condições que escolheríamos viver. Ou submetidos à opressão, ou erguendo os punhos e nos alimentando de empatia, desafiando a distopia e seguindo em frente, em busca da nossa utopia. É isso que nós devemos fazer. Acreditar que é possível sonhar, fazendo com que os nossos sonhos se transformem escrupulosamente em realidade, como dizia Vladimir Ilyich Lenin. Muito obrigado por terem chegado até aqui.
Vamos tentando entender esse nosso mundo para sair desse distanciamento e ir para a luta. Para lutar exatamente pelos nossos direitos. Um forte abraço a todos, uma boa semana e seguimos em frente em busca de nossos destinos, dos nossos melhores sonhos, das nossas utopias. Namastê, se cuidem, um abraço.